Oi gente, hoje a gente vai falar sobre... O Ministério da Censura adverte: questionar a realidade pode causar perda de pescoço. No primeiro Beijo Me Clica da nova temporada do canal, eu falei sobre bullying. E na ocasião, para falar sobre umas colegas minhas da escola que tinham um comportamento mega esquisito, uma mania de ficar escolhendo no grupo quem seria a líder e escolher quem vai ser o excluído da vez, eu usei a expressão síndrome do pequeno poder e disse que por conta disso, elas provavelmente estariam em Brasília nos dias de hoje. E aí algumas pessoas que viram o vídeo não entenderam ao certo o que eu quis dizer e começaram a dizer que eu odeio Brasília. Como assim? Eu sempre tomo cuidado em cada vídeo para não subestimar a capacidade de vocês de entenderem o que eu digo. Então, por isso, várias vezes eu deixo algumas coisas no ar, eu não fico botando tudo muito explicadinho. No entanto, eu percebo que cada vez mais é difícil a gente tentar usar ironia na internet, a gente deixar essas sutilezas no ar. Sendo assim, eu queria deixar bem claro que ao relacionar as palavras Brasília e poder, eu estava me referindo ao Congresso Nacional, às várias instituições governamentais que ficam ali, os ministérios, o Paláciozinho da Dilma, tudo ali. Por quê? Porque volta e meia, infelizmente, a gente tem um escândalo ali de corrupção, né? Isso é Brasil. A partir desse mal entendido, eu comecei a refletir sobre as confusões que as pessoas fazem quando o assunto é política, sobre os pensamentos meio equivocados, pelo menos que eu acredito que sejam equivocados. Um deles, e que sinceramente me assusta, é a ideia de que a solução para resolver todos os problemas do Brasil, para tudo melhorar, é um novo golpe de Estado implantado pelas Forças Armadas, ou seja, uma nova ditadura. Se você não dormiu durante as aulas de história, se durante esses momentos você não ficou ali enfurnado no seu aplicativo, clandestinamente ali jogando joguinho e prestou atenção em alguma coisa, talvez você se lembre que no Brasil ocorreram duas ditaduras. Uma delas ocorreu no governo de Getúlio Vargas. Foi de 1937 a 1945, que ficou conhecido como Estado Novo. A outra ocorreu um tempo depois, quando as Forças Armadas tomaram poder com a ajuda dos Estados Unidos. Luciana, mas que coisa velha! Por que você está falando sobre isso? O seu blog virou telecurso? Sim. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre o pau de arara. Opa, acho que me fodi. Quer dizer, não. Eu resolvi falar um pouco sobre esse tema porque ultimamente esse assunto tem voltado à tona depois que começou uma parada chamada Comissão da Verdade. Resumindo a história bem mal e porcamente, essa ditadura foi simplesmente a mais longa de toda a América Latina. Ela começou em 1964. Foi uma espécie de medida de segurança para evitar que aqui no Brasil ocorresse uma revolução de esquerda. É que na época, Jango, que até então era o presidente, ele estava implantando uma série de reformas. Então os setores mais conservadores começaram a ficar receosos. Vamos raciocinar. Já tinha ali Cuba, ali na América Central. Não era bacana ter um país com as dimensões continentais do Brasil na América do Sul comunista. Até porque você tinha um governo esquerdista forte no Chile, na Argentina. Então o que pensaram? Vamos sufocar isso. Vamos sufocar isso. Eles se anteciparam e botaram aqui um governo de direita. Se alguém apresentava qualquer tipo de crítica, era encarado como subversivo. Consequentemente, precisava ser neutralizado. E como neutralizar? Através da lei, daí os inúmeros atos institucionais e também na base da porrada, partindo para tortura física e psicológica. Quando eu falo de opositores, eu estou falando de um grupo bem abrangente, que vai desde aqueles movimentos radicais que queriam implantar aqui a qualquer custo a ditadura do proletariado, até pessoas que simplesmente discordavam do regime e queriam fazer uma crítica, seja através de uma música, de uma peça de teatro, de uma matéria de jornal. Para não serem mortas, várias dessas pessoas que se opuseram ao regime, elas saíram do país.
E elas ficaram fora, vivendo exiladas, até 1989, quando foi aprovada uma lei chamada Lei da Anistia. Essa lei fazia o quê? Ela pegava a filosofia paz e amor. Você que me torturou merece perdão. Eu que critiquei o regime também sou perdoado. Olha que coisa meiga. Parte dos senadores que participaram desse projeto foram senadores escolhidos pelo próprio governo para ocuparem os cargos. Eram na época chamados senadores biônicos. Daí você vê que foi assim muito isento. Por conta desse festival de gentilezas, vários crimes sérios não foram investigados. Várias famílias permanecem até hoje sem saber qual foi o destino de seus parentes. Como eles foram mortos, por quem, por quê. Por conta da pressão feita por essas pessoas, por conta da pressão feita pela imprensa, em 2011, o governo finalmente instalou a Comissão Nacional da Verdade para investigar esses crimes todos. A própria ONU se posicionou sobre o assunto e disse que aqui no Brasil a lei de anistia deveria ser revista para que a impunidade não prevalecesse. O que aconteceu? As Forças Armadas tentaram barrerar o processo. Falaram que tudo já estava resolvido, que não havia sentido em remexer em coisas do passado. Pediram documentos, os documentos. Não havia documentos. Essa mesma comissão foi instalada em vários países da América Latina. Na Argentina, onde a ditadura foi muito mais hardcore do que a nossa, quando foi instalada, a mentalidade das autoridades foi outra. As Forças Armadas pensaram, não, vamos colaborar sim, porque na verdade a culpa não é das Forças Armadas em si. O que na verdade está sendo discutido são abusos de poder feitos por alguns agentes do Estado. Não são todos, são alguns e que ocupavam postos estratégicos. A gente não briga tanto para que seja feita uma auditoria, para que os abusos policiais sejam contidos. Por que não fazer isso com o período militar? Eu simplesmente não entendo. Não vejo a lógica de tentar vetar isso, de criticar essa iniciativa. Isso tudo faz com que eu ache ainda mais surreal essa crença de que a melhor coisa para o Brasil é ter uma ditadura. Por que viver em circunstâncias em que não tem liberdade de expressão, em que não se pode criticar a administração pública, em que não se pode ter acesso a várias notícias, em que se você fizer alguma coisa que o governo, que um determinado grupo de pessoas julga imprópria, você é torturado, você fica preso. Onde isso é bacana? Pra mim, toda ditadura, seja ela de esquerda, seja ela de direita, ela é ruim. Ela pode ser muito mais prática. Porque vamos combinar, você fala, gente, a regra é essa, quem não quiser, tá fora. O nosso problema é que a gente não sabe lidar com o Estado democrático. Desde a colonização do Brasil, prevalece aqui o quê? Prevalece a lógica de ser oportunista, de tentar possível, dar uma mamadinha nas tetas do governo, sem falar na questão da acomodação, porque a gente reclama dos políticos, mas o que a gente faz em relação a eles? Eu aposto que se tivesse a oportunidade de falar com todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, ou que já assistiram, ou que assistirão um dia, várias delas provavelmente nem se lembrarão em quem elas votaram nas últimas eleições. Você sabe em quem você votou? Você tem noção do que essa pessoa tem feito no cargo? A gente não se interessa por isso. A gente só se interessa em falar que tudo é uma grande bosta. E eu acho louco a gente pensar que a gente tem essa atitude em uma sociedade em que é cada vez mais fácil divulgar a informação e ter acesso à informação. Lá atrás, as pessoas elas faziam de tudo para ter o seu direito de criticar. E a gente tem esse direito e o que a gente faz com isso? Xinga muito no Twitter. A gente gosta muito de colocar a culpa nos outros, de querer estar em outro lugar porque lá vai ser melhor, mas o que a gente faz efetivamente para melhorar a nossa realidade? Bem, gente, o Beijo Me Clica de hoje foi um Beijo Me Clica mais sério, porque eu acho que às vezes é bacana a gente conversar também sobre assuntos sérios. Eu sei que é um tema polêmico, eu sei que é um tema que gera um grande debate, então eu peço a você que concordou com tudo que eu disse,
que manifeste sua opinião nos comentários. Se você acha que essa discussão realmente é relevante, curta e compartilhe esse conteúdo. Quem sabe assim você e outras pessoas não fazem igual o Neo e descobrem que estão na Matrix. Quem sabe o oráculo não prepara biscoitos pra vocês. Depois desse falatório todo, tudo que eu tenho a fazer é indicar um canal. O canal que eu indico nessa semana é de um humorista, é o canal do Murilo Gun. No canal dele vocês encontrarão uma série que fala sobre a construção das piadas, que explica todo o processo de concepção, o lance de testar em shows de stand-up. E tem outra também que eu acho bem curiosa, que fala sobre teorias para justificar várias coisas da vida. E é com o Murilo Gun, com essa tentativa de fazer um sotaque nordestino, que eu encerro. Beijo, me clica. Obrigado pela sua audiência, obrigado por aparecer aqui no canal, fazer uma visitinha e até a próxima. Tchau, tchau. Eu frequento muito sorveteria e eu tenho a teoria que os consumidores de sorvetes são divididos em duas categorias, os morangos e os chocolates. Os morangos são aquelas pessoas que gostam mais de sorvetes de frutas, graviola, acerola, pinha, morango. Os chocolates são aquelas pessoas que gostam mais de sorvetes cremosos, chocolate, baunilha, doce de leite, creme. É muito raro você ver alguém na sorveteria pedindo sorvete de morango com chocolate. Isso é muito raro. Isso só acontece ocasionalmente com crianças, porque elas ainda não têm a sua personalidade definida. O sorvete mais vendido naquele pote de 2 litros é o napolitano. Por quê? Porque é o sorvete da família.